sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Espermograma. Espermograma é fundamental para a avaliação da fertilidade masculina em alguns aspectos. É importante que a população saiba que 25% dos homens têm espermograma convencional normal, esse que se faz nos laboratórios de análises clínicas, exame normal, e 25% não tem capacidade fértil. Ou seja, tem muito homem que tem um espermograma normal e pode continuar tentando e não vai ter capacidade de gerar um bebê. Por quê? Porque o problema é a função, não é número. Eu sempre costumo comentar que o importante é mais a função do que o número, sem dúvida nenhuma. Todo mundo sempre fala que basta um espermatozoide bom para chegar perto do óvulo para entrar. Pois é, isso é função de espermatozoide, não é número. E isso que é importante, é a função. Existem testes hoje que se avalia no espermograma, no sêmen, para que nós tenhamos uma ideia da função dos espermatozoides. Testes como a avaliação da morfologia, do formato do espermatozoide, chamado morfologia de Kruger. Esse é um dos critérios principais para a capacidade de um espermatozoide entrar no óvulo e conseguir gerar uma criança. E a partir dos últimos 3, 4, 5 anos foram desenvolvidos testes para avaliar a fragmentação do DNA. O que é isso? Todo homem dentro do espermatozoide tem um conteúdo genético. Esse conteúdo genético chama-se DNA. E esse DNA ele é composto por duas hélices. E essas hélices, é como se fossem duas hélices, elas podem estar quebradas. Se essa hélice, se esse DNA estiver quebrado, estiver fragmentado, essa capacidade desse espermatozoide em gerar uma criança pode ficar diminuída. Mas aí vem um dado importante para a população. Por que muitas vezes tu tem um espermatozoide fragmentado e consegue gerar um bebê saudável? Porque depende muito também da qualidade do óvulo da mulher. Se a mulher tiver uma qualidade genética muito importante, ela consegue reparar um dano do espermatozoide. Mas se por outro lado, essa qualidade genética não for tão boa, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse espermatozoide não consiga entrar dentro do óvulo, ou se ele conseguir entrar no óvulo, o óvulo não repara esse dano de DNA, pode levar a um aborto e pode levar, segundo um estudo, até a malformação. Então, na verdade, é importante avaliar a qualidade do sêmen do homem. E, estatisticamente falando, 50% das causas de infertilidade têm um componente masculino. Principalmente na nossa região, onde tem muito agrotóxico, muito pesticida, muita gente tem manipulação com esse tipo de produto e isso acaba impactando negativamente na qualidade do sêmen. Por quê? Porque ocasiona, então, uma fragmentação nesse DNA, nesse conteúdo genético desse espermatozoide. Então, existe um terceiro teste que é muito interessante, que é a formação de anticorpos anti-espermatozoides. Anticorpos anti-espermatozoides, por que isso pode acontecer? Pelo simples fato que o homem, quando produz um espermatozoide, ele é uma célula totalmente diferente da célula daquele homem que está sendo produzida. Por quê? Porque tem a metade do conteúdo genético, porque a outra metade vai vir do óvulo. Então essa célula, esse espermatozoide, ele não é reconhecido pelo homem. O homem que está produzindo o espermatozoide não reconhece imunologicamente esse espermatozoide. Quando é que ele passa a reconhecer? Quando existe uma quebra de uma barreira chamada barreira hematotesticular. Se quebrar essa barreira por um traumatismo, o que é isso? Daqui a um pouquinho a pessoa foi lá, foi jogar futebol, levou um chute no testículo, ou uma bolada no testículo, isso aí, ou então uma infecção, uma cachumba, uma infecção testicular de epidídimo também, isso aí faz com que exista uma quebra, ou possa existir, não é sempre, né? Mas possa existir uma quebra nessa barreira hematotesticular. Se quebrar essa barreira, que na verdade é uma fina camada, que impede o reconhecimento do organismo original, daquela célula que está surgindo, que é o espermatozoide, se quebrar essa barreira com esse processo inflamatório e infeccioso, o que pode acontecer? O organismo, o homem começa a se dar conta que está produzindo uma célula diferente dele. E ele produz anticorpos para matar aquela célula, para matar então aquele espermatozoide. Então o que acontece? Na hora que sai o espermatozoide ejaculado,
tendo anticorpos, eles podem ficar ativados e aquele anticorpo vai na cabeça do espermatozoide, ou na cauda, ou na peça intermediária, mas o pior é na cabeça do espermatozoide e imobiliza o espermatozoide, fazendo com que ele não tenha capacidade de chegar perto do óvulo. Ou seja, é importante saber se o homem teve uma batida, se teve uma infecção no passado, que isso aí pode levar à infertilidade. Como é que nós avaliamos esses anticorpos? Pela pesquisa dos anticorpos no sêmen. E essa é uma das causas também de infertilidade. Então, existem 3 testes fundamentais e importantes para nós avaliarmos a função desses espermatozoides. Quais são? Presença de anticorpos anti-espermatozoides, o formato desse espermatozoide avaliado pela morfologia de Kruger e também o teste de fragmentação de DNA, que vai nos dar uma ideia de como está o código genético, o conteúdo genético do espermatozoide, que possa então levar a uma gestação saudável. Então, o paciente chega aqui na clínica, geralmente ele chega constrangido, né, por ser um exame delicado, e ele chega um pouco envergonhado. Para nós, aqui na clínica, a gente trata com maior naturalidade, porque é muito comum a gente fazer esse tipo de exame. Então, assim, como é que funciona? O paciente chega, ele preenche uma ficha ali na frente na recepção, né? E a gente encaminha ele na sala de coleta. Apresenta a sala, um ambiente onde ele vai fazer o exame, e explica para ele que aqui é um setor que não vai ter barulho, que ele pode ficar bem à vontade. A gente tem uma poltrona que ele pode se sentir à vontade, a gente tem as revistas que a gente oferece para ele, né? E assim que ele termina esse exame, ele não vai ter contato nenhum com nenhum funcionário, pega a ficha com o exame e coloca numa janela. Também a gente pode oferecer para o paciente, quando ele vir fazer a coleta, ele pode trazer o companheiro ou a companheira para fazer o exame aqui na clínica. Eu pego o pote e levo até o laboratório de andrologia, onde a amostra fica a uma temperatura de 36, 37 graus por cerca de 30 minutos. Esse tempo é feita a análise macroscópica e microscópica. Então, o que é analisado? É analisado a coloração, a viscosidade da amostra e o volume. Tá? E depois a análise microscópica, que é feita no microscópio. Então, eu pego a câmera de Makler para fazer a análise. Pego uma amostra, bem pouco, de uns 5 microlitros, coloco na câmara. E levo até o microscópio, onde eu vou fazer a contagem da motilidade e a concentração da amostra. Para contar a concentração e a motilidade, a gente usa esse contador de células. O espermatozoide ou tem conteúdo X, que vai gerar uma menina, ou tem o conteúdo Y, que vai gerar um menino. Ou seja, quem acaba contribuindo para a formação do sexo do filho acaba sendo o homem, porque se for um espermatozoide que tem o conteúdo X, esse espermatozoide entrando dentro do óvulo, e a mulher obrigatoriamente tem o conteúdo X, vai virar uma criança com conteúdo 2X, e isso, ou seja, XX. Isso é uma menina. Se por um acaso aquele espermatozoide que for formado tiver o conteúdo Y, esse espermatozoide entrando, então nesse novo ser vai ser X proveniente da mulher e o Y proveniente do homem, e aí vai ser um conteúdo XY, ou seja, vai nascer um menino. Então quem dá o sexo, quem acaba gerando o sexo nessa criança é o espermatozoide, é a formação daquele espermatozoide. Uma coisa interessante que muitas vezes as pessoas perguntam sobre como é que eu tenho uma ideia sobre menino, menina. O espermatozoide que tem o conteúdo Y, ele é mais rápido. Ele é muito mais rápido, mas ele dura muito menos. Ele dura 24 horas, mas ele é muito mais rápido para chegar lá perto do óvulo. O espermatozoide que tem o conteúdo X, ele é mais lento e ele demora mais para morrer. Ou seja, ele dura até 48 horas. O Y dura até 24 horas e o X dura até 48 horas. Então, o que acontece? Se por um acaso o homem namorar hoje e daqui a 12 horas ele tiver uma relação com a esposa,
e ou namorar hoje, daqui a 12 horas ela estiver ovulando, melhor dizendo, o que pode acontecer? Esse Y vai correr mais rápido, então a chance de nascer um menino é maior. Mas se por um acaso ele namorou hoje e ela ovular só daqui a 36 horas, a chance de ser uma menina é maior. Por quê? Porque aí o Y já morreu, ele não dura 36 horas. De uma maneira geral, obviamente, isso aí não é matemática, mas de uma maneira geral isso que acontece. Então, um conteúdo que tem aquele espermatozoide que tem o conteúdo X vai chegar perto do óvulo e aí vai ter uma chance maior de nascer uma menina. Medical TV, a vida e a medicina. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando teu médico a cuidar de ti. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 32 23 12 57. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV, a vida e a medicina. A polissonografia, ou o também chamado exame do sono, o exame dos distúrbios de sono, e a gente pode, através dele, medir a qualidade do sono das pessoas. Como as pessoas dormem, o que acontece durante o sono, se tem paradas na respiração, se existe acordar ou despertar durante a noite, se as fases do sono são cumpridas ou são interrompidas. É um exame em que a gente pede para a pessoa passar uma noite numa clínica de sono. Nesta noite, então, a pessoa vai normalmente dormir e durante esse sono vão ser estudados diversos aspectos do sono e monitoriza-se com isso as fases do sono. Além disso, a gente pode estudar principalmente os eventos que acontecem durante o sono. Respiração, frequência respiratória, pausas na respiração, que seriam as apneias do sono, ronco ou dificuldade da passagem do ar pelas vias aéreas. Também se monitoriza, de certa forma, o coração, para ver se surgem ou não arritmias, e também a oxigenação do sangue. E também se coloca sensor nas pernas, que novamente são eletrodos colados, para detectar movimentos anormais durante a noite. Além disso tudo, é feita a monitorização por uma técnica. Esta técnica fica do lado de fora do quarto, com uma tela de computador, acompanhando tudo o que acontece durante a noite. Então, é um exame que não é invasivo. A estar roncando demais e me acordar com o meu próprio ronco. Daí eu fiquei apavorada, saí correndo para o médico e ele me indicou esse exame para ver qual é a causa desse problema que eu estou tendo. Durmo, mas eu tenho a impressão de que eu não dormi, eu acordo muito cansada, eu fico sonolenta durante o dia todo e na hora que eu tenho que dormir, eu durmo muito mal. E a gente já fez esse exame alguma vez? Não. E normalmente em casa, tu sente alguma dificuldade para dormir? Começar a dormir, manter o sono? Sim. E o teu sono foi igual de sempre? Igual sempre, agitado. Uhum. E hoje, durante o dia, tu cochilou? Não, mas eu fico sonolenta, não tem tempo de cochilar, não dá. E a tua última refeição, janta ou lanche? Foi o café, esse café que eu te falei. Agora, então, eu vou te dizer algumas situações, coisas que a gente vive no cotidiano, e tu vai me dizer se teria chance de cochilar, né, em alguma dessas situações. Ou de dar aquelas pescadinhas, sentir muita sonolência. Por exemplo, se tu estiver sentado... Essa medida daí a gente sempre pega porque o ronco, ele prejudica também a parte cardíaca. Então, dá engrossamento
por causa das carótidas, então, engrossamento no pescoço, a gente sempre mede. Agora, então, pode passar no banheiro, troca de roupa, se tu quiser. Durante a noite, tu vai poder te movimentar igual, como se tu estivesse na tua casa. Vamos supor que tu quer ir no banheiro. Tu chama, a gente vem no quarto, daí tu diz o que tu precisa, a gente vai desconectar essa caixinha onde tem os fios grudados, vai pro banheiro, volta, conecta de volta e o exame continua de onde parou. 3 semanas atrás, eu tive uma sobrinha na empresa, né? Subiu o ritmo cardíaco, foi chamada uma ambulância, né? Eu fui no plantão e lá deu, digamos assim, algumas alterações, né, no ritmo cardíaco. E disso, daí lá de assim, lá tomei algum remédio, né? E disso lá foi marcado eu marquei com um médico, né? No caso um cardiologista, que já fazia tempo que eu não ia também, e eu sou hipertenso, né? Tem histórico familiar também. A minha mãe teve, e até sofreu, ela morreu de infarto, né? Então já tem um histórico. E disso ele me deu os exames, né, para me fazer, o exame de rotina, mais esse exame de polissonografia, acho que é o nome, né? E também uma ecografia do coração, para ver, digamos assim, quais são todos os fatores, né, que estão contribuindo. Provavelmente, assim, eu ronco, né? Então, segundo a minha esposa, né, ela chegou a usar EPI. Então, esses eletrodos aqui que vão na região do escalpo, eles vão ficar todos eles para dar o eletroencefalo. Essas 2 faixas, né, então, elas são para pegar o esforço respiratório. Ou se tá bom só esse. Caixinhas. Para te dar também mais liberdade para se movimentar. Só. Então, boa noite. Boa noite. A indicação para realizar a polissonografia, ou também exame do sono, acontecem quando a insônia, a pessoa não consegue pegar no sono, ou dorme e acorda logo em seguida, não consegue manter uma noite de sono. Quando acorda cansada, dormiu e tem a sensação de não ter dormido. E em situações mais específicas também, sonambulismo, acordar durante a noite, ter dificuldades de manter o sono com uma pessoa junto, no caso do casal, não consegue dormir direito, ou o barulho da respiração do casal, do companheiro, atrapalha, que é um sono leve. Situações médicas também, investigação de pressão alta, de arritmias, de perda de memória, de cansaço, quadros de demência, perdas associadas assim de força muscular, fadiga, e por aí realmente é um universo bastante grande para a indicação do exame. As pessoas se assustam algumas vezes de ter que dormir fora de casa,
né? Talvez seja essa a grande dificuldade. Nada como encarar uma noite num hotel. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV, a vida e a medicina. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 32 21 7747. Medical TV, a vida e a medicina. DNA é um exame que tem diversas finalidades, entre elas o estudo genético de várias doenças e, além disso, o exame de paternidade. Na verdade, esse exame pode ser feito com muita facilidade por todas as pessoas que tiverem qualquer dúvida em relação ao exame de DNA, a sua paternidade. Para esse exame não tem nenhum preparo, só é importante fazer o agendamento prévio. Para a realização desse exame é indispensável a apresentação de documento de identidade de todas as pessoas envolvidas e a presença de um profissional qualificado que garante a identificação dessas pessoas e a cadeia de custódia, não tendo dúvida nenhuma quanto à possibilidade de haver qualquer troca, de haver qualquer problema no resultado deste exame. Ele tem um resultado final, uma probabilidade de 99,999, praticamente 100% de inclusão ou de exclusão de paternidade. Esse exame ele é realizado através de células vivas que podem ser extraídas do sangue ou raspado das células bucais. Nessas células vivas se faz uma extração do DNA do núcleo das células. Neste núcleo se encontram os cromossomos e nos cromossomos são pesquisados alelos, que são alelos obrigatórios presentes no filho investigado, na mãe e no pai. Quando tem exclusão de algum alelo, já se dá uma exclusão de paternidade. Para fazer o exame de paternidade só entre pai e filho investigado, só é possível se a criança já for registrada no nome do pai ou se o filho investigado for maior de idade. Quando o suposto pai é falecido, pode ser feita essa investigação de paternidade de uma forma indireta, é uma reconstrução de DNA com os parentes próximos. Para cada caso, deve ser feito um contato prévio para fazer uma tentativa de reconstrução da forma mais eficaz, que se aproxime mais aos 99,99% de inclusão ou exclusão de paternidade. No caso de uma exumação, são extraídos partes dos dentes, parte de ossos, da ponta de ossos, que ainda resta DNA. Ainda é possível que não se consiga fazer a extração desse DNA. A procura pelo teste de paternidade, pela extração de DNA, ela é grande nos últimos anos. Tem casos curiosos aqui em Caxias que tem filho investigado com 70 anos em busca da sua identidade biológica, procurando, suspeita que tem um pai ainda vivo, busca, faz o exame e descobre que tem o seu pai biológico. O exame de DNA pode ser feito no sangue do paciente, do filho investigado. Só não pode ser feito no sangue se esse filho ou se essas pessoas que participam do exame fizeram transfusão de sangue ou transplante de medula nos últimos 6 meses. Se nesse caso fizeram transplante ou transfusão de sangue, aí o exame é feito no raspado das células bucais.
a retirada das células bucais em torno de um minuto, em torno de 60 segundos de escovação, se faz a retirada das células vivas. Nesse frasco, esse líquido, ele começa a extração e faz uma conservação. Essas células, elas ficam viáveis em torno de 15 dias para depois ser feito o exame propriamente dito de DNA. Medical TV, a vida e a medicina. A gente vai falar um pouquinho sobre a ressonância magnética, que é um método de destaque dentro da radiologia. A ressonância é um método novo. No Brasil, ele só começou a ser utilizado no início da década de 80. Ele tem indicações bem precisas e grandes vantagens em relação a métodos anteriores, como o raio-x e a tomografia, por exemplo. A ressonância é um método que não usa radiação ionizante, como o raio-x, por exemplo. O raio-x, a tomografia, eles usam radiação. A ressonância não usa. Isso é uma vantagem da ressonância em relação a esses métodos. O que a ressonância usa para formar a imagem é um campo magnético muito alto, associado a pulsos de radiofrequência. Por esse motivo, existem algumas restrições ao uso da ressonância, como, por exemplo, pacientes portadores de marca-passo. Outras restrições são próteses metálicas no corpo, fragmentos metálicos, porque devido ao grande campo magnético, que é como um grande ímã, ele pode ter influência nesse metal, modificando, movendo levemente esse metal ou esquentando o metal. Então, são situações que devem ser discutidas com seu médico para saber se você pode ou não fazer uma ressonância. Aqui a gente tem um exemplo de um raio-x de joelho, mostrando o que a gente consegue identificar. Os ossos do joelho, fêmur, tíbia, fíbula e as partes moles, ou seja, músculo, pele, tendões, ligamentos, eles são identificados de maneira muito grosseira, sem detalhamento. E muitos dos problemas que os pacientes têm estão nessas partes que a gente não consegue ter um grande detalhamento no raio-x. O raio-x continua sendo muito bom, muito útil para identificar uma fratura, por exemplo. Se quebrou o osso, a gente consegue identificar muito facilmente no raio-x. Mas uma pequena lesão de menisco, que é uma estrutura dentro do joelho, a gente não consegue ver no raio-x. O que a gente usa então? A ressonância. Na ressonância, essas estruturas de partes moles, elas são bem identificadas. Você consegue ver bem um tendão, consegue ver bem o menisco. O menisco é uma estrutura muito pequena que fica entre um osso e o outro aqui do joelho. Quando ele está inflamado ou fraturado, isso pode causar muitos problemas, muita dor. Você consegue fazer várias imagens, tanto num plano frontal, como essa daqui. Num plano frontal, você consegue fazer várias imagens do osso como se fossem várias fatias. Esse fatiamento da imagem permite que você consiga identificar estruturas pequenas, que não se sobrepõem. E aqui no plano lateral. Vou dar agora um outro exemplo, agora mostrando uma coluna. Esse daqui é a coluna vista através de um raio-x. A gente consegue identificar bem as vértebras, que são essas estruturas ósseas. Entre uma vértebra e a outra, existem os discos. Esses discos são bem conhecidos da população em geral por conta das hérnias, as hérnias de disco. Vamos mostrar agora na ressonância como que a gente vê essa mesma imagem. Agora, na ressonância, a gente consegue ver com muito mais detalhamento cada um desses discos aqui que ficam entre as vértebras. Uma ressonância de coluna já demora em torno de 20 minutos para você conseguir terminar o exame. Essas várias sequências diferentes de imagem, elas permitem estudar as características de cada tecido. Elas são úteis para avaliar, inclusive quando você identifica alguma doença, se
ela está num tecido normal ou na região alterada. A possibilidade de fatiar a imagem em várias posições faz com que você consiga identificar uns discos intervertebrais e se eles estão herniando, se eles estão fazendo hérnia para dentro aqui do canal medular. A parte de abdômen, por exemplo, também pode ser estudado através da ressonância. É relativamente mais recente, mais novo o estudo do abdômen e de mamas, por exemplo, por ressonância magnética, um pouco mais novo, mas tem muitas indicações. No estudo de neoplasias, por exemplo, ele pode ser muito útil também. O comum é que o médico comece com a avaliação clínica dele e com exames mais simples, com o raio-x, por exemplo, e dependendo da parte do corpo que está sendo investigada, pode ser uma ecografia. E se houver a necessidade de complementar esse exame, se o exame não for suficiente para resolver aquele problema, aí sim parte para um outro exame que pode ser a ressonância. É importante lembrar que é imprescindível a presença do médico no serviço de ressonância. O médico está presente em todo o tempo para avaliar não só as imagens, mas avaliar se o paciente pode realizar esse exame ou não, se ele tem alguma contraindicação e para prestar o socorro se ele tiver qualquer tipo de problema ou complicação durante o exame. O exame de tomografia ele também faz a avaliação do encéfalo, mas ele não permite grande detalhamento. O detalhamento é muito maior na ressonância. A gente consegue ver alterações muito mais sutis e mais precoces também. Uma das primeiras utilizações da ressonância foi o encéfalo, por ser uma estrutura que não tinha métodos diagnósticos muito bons, então estava precisando de um método que estudasse melhor o encéfalo e então o desenvolvimento da ressonância para a parte de cérebro foi muito rápido e muito eficiente. O advento da neuroradiologia, criou-se uma nova área de estudo da neuroradiologia, porque com todos esses avanços que a ressonância pode trazer. O derrame, o AVC, ele pode ser muito bem estudado pela ressonância. Na tomografia, essas alterações elas demoram a aparecer, enquanto na ressonância com 30 minutos, 1 hora do evento do AVC, do derrame, você já consegue ter imagens que mostram essa alteração. Ele é muito útil para você já indicar um tratamento mais precoce com resultados muito melhores. Acesse www.youtube.com.br/medicaltv e reveja todos os programas. Medical TV, a vida e a medicina.